lágrimas restaram da sua história. Deu a sua mão, mas ninguém viu. Felicidade já perdeu a validade. Mesmo que você não acredite que Jesus é o caminho, a solução. Não deixe que o mundo engane seu coração. Jesus é o barco certo no mar da vida. Ele tem todo o poder em suas mãos. Sua vida é um caos sem Jesus Cristo, perdição. Sem Ele é ter remédio, Senhor. Ter um coração sem amor. Sem Ele é só. Eu só sem calor. Ele tá aqui, meu filho. Sem elétrica, canoa sem rio. Ter um cobertor, mas sem frio. Viver sem Jesus é um desafio. Ela tá dormindo, tu vai querer se incomodar. Jesus é o barco certo no mar da vida. Ele tem todo o poder em suas mãos. Sua vida é um caos sem Jesus Cristo, perdição. Sem Ele é ter remédio, Senhor. Ter um coração sem amor. Sem Ele assim só. É o sol sem calor. Sem Ele é ter canoa sem rio. Ter um cobertor, mas sem frio. Viver sem Jesus é aventura, é um desafio. Viver sem Jesus é aventura, é um desafio. É o papai de lanche, filho. Oh, meu pai. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós viemos aqui pregar não o que nós achamos, mas não o que nós pensamos, mas como o Senhor Jesus disse. Porque Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Então nós não viemos aqui pregar nada além do que está escrito pelo próprio Senhor Jesus e a doutrina dos apóstolos que estiveram com ele. Então não tem outro fundamento, não tem outro segmento que leva o homem até Deus. Jesus falou em João 14,6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. As Escrituras, o Evangelho de Jesus, ele nos anuncia que ninguém pode colocar outro fundamento. Não tem outro fundamento a não ser Jesus de Nazaré. Por isso que os apóstolos não anunciou outra coisa. Por isso que os nossos apóstolos e todos quanto passaram a seguir Jesus, e todos quantos se converteram à doutrina dos apóstolos, não se converteram a nenhum outro Senhor, a não ser Jesus. A Bíblia diz que só existe um Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor. Como há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Isso tudo está escrito em Efésios, capítulo 4. E como diz as Escrituras, não pode ter outro fundamento. Ninguém pode falar nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode falar que existe salvação, nenhum outro nome, porque está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 4. A Bíblia fala que nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Nós temos que todos quanto aceitaram a Jesus Cristo, todos quanto Jesus chamou, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar, ninguém fazendo sinais, prodígios, maravilha, curando cegos, aleijados, ressuscitando morto, fazendo grandes coisas, a não ser Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia ninguém mais que venceu a morte, a não ser Jesus. Mataram ele, os pecadores o mataram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como ele assim tinha dito. Jesus não está num pedaço de madeira, de braços abertos, com semblante caído, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme ele assim tinha dito. Então ninguém mais ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi visto pelos 12 apóstolos e por 500 pessoas. E a Bíblia fala que os discípulos viram ele subindo ao céu. Você não vai encontrar outro subindo ao céu, outro subindo ao céu sem ser Jesus. Jesus, ele veio para a terra, ele cumpriu a justiça de Deus, que era ele próprio. Ele mesmo, como diz Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala que o Senhor Jesus ele foi fiel até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre todo nome que há, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, que existem muitos senhores na terra, existem muitos deuses na terra. No versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que todavia para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, que é a mesma pessoa. Então nós temos impor um fundamento, é o único fundamento. Jesus é a pedra angular. A Bíblia fala que Jesus, para dizer, minha irmã, a Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja. A Bíblia fala que Jesus, ele é o grande autor e consumador da fé. A Bíblia fala que Jesus é a vida eterna de Deus. Jesus é a fé de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A Bíblia fala no livro de João, o Evangelho, capítulo 17,
versículo 3, a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna é somente Deus e o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Como as Escrituras diz que não pode colocar outro fundamento, a Bíblia diz que Jesus é o centro. Ele é o único que é Senhor. Em todos os céus e terra, e debaixo da terra não existe nenhum outro Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o único. A Bíblia só fala da existência de um só Senhor, e este é Jesus, o Filho do Deus vivo. Como eu já vos disse várias vezes, porque eu não prego outro nome, porque eu não falo de nenhum outro nome, porque a Bíblia só manda eu falar de um só nome. E este nome não é o nome de Maria, nem de Aparecida, nem de Roque daqui de baixo, nem de Rita da Rua do Fogo. Não é nenhum deste nome que a Bíblia manda falar. A Bíblia manda falar do único nome, e este nome é o nome do Senhor Jesus. Você pode ler a Bíblia, você vai ver de Mateus, Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, anunciando a profecia, anunciando que Jesus haveria de vir, e ele veio e cumpriu a justiça de Deus. Isaías, o profeta messiânico, ele profetizou, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. Se você for ler, em Êxodo também Moisés falou de Jesus. Se você for ver, em Salmos também falou, em Oséias também falou. As Escrituras todas, elas falam de Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. A Bíblia manda nós examinarmos o que diz a palavra do Senhor, para que você conheça a verdade te liberte. Em João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As Escrituras anunciam o único Senhor, o Messias, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Você vai preferir crer em Jesus? Você vai preferir crer no que as Escrituras mandam crer? Ou você vai crer no que a religião te ensinou? Porque a religião ensina que existem vários senhores, senhoras para todo tipo de gosto, senhores para todo tipo de gosto, que se adaptam a qualquer pessoa, a qualquer um. Mas a Bíblia diz que só existe um Senhor só. Você pode ler em Efésios capítulo 4, versículo 5. Você também pode ler em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Você pode ler em João, o Evangelho, capítulo 17, versículo 3. Aonde você lê a Bíblia vai falar que Jesus é o único Senhor. E Apocalipse diz que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A partir das 16 horas. E atenção, O Apocalipse anuncia a inauguração do Bar de Silvia, na Mata das Covas. Venha passar um domingo diferente. Atenção, após neste domingo, a inauguração do Bar e Restaurante da Família Silvia. A Bíblia diz que a Bíblia diz que
Jesus, o Senhor Deus de Israel, é o único que nunca teve pecado. É o único que é santo 100%. Nunca houve engano na sua boca. A Bíblia fala em Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai mostrar somente dois sem pecados, que nunca pecou, nunca falhou, nunca errou. Somente dois a Bíblia mostra. O resto são todos pecadores. A Bíblia só mostra Deus e o Senhor Jesus como Senhor e vida eterna. Como salvação só mostra dois. Não, o pai dele trabalha ali com esse menino. Pisca, com bico, Essa conversa de vários senhores, de Bahia de todos os santos, Bahia de todos os demônios, Santo Senhor Jesus e o Senhor Deus. Todos passam por pecadores mentirosos. Todos passam diante do Deus da Bíblia Sagrada como homens e mulheres que precisam, que carecem de misericórdia. Aí levanta todo. A Bíblia fala que todo o joelho se dobrará. Filipenses capítulo 2. Todo joelho vai ter que se dobrar. Seja dos céus, seja dos homens que viveram na terra, seja dos demônios no inferno. A Bíblia fala que todo o joelho há de se dobrar perante a presença de Jesus, que será sentado no trono de glória. O que está sentado? Então você tem que entender que a Bíblia é a verdade. Ninguém pode ser a verdade sem ser Jesus. Jesus é a única verdade. Tudo que existe no mundo é mentira. Tudo que existe no mundo é tudo do diabo. Tudo que tem no mundo é de Satanás. É a Bíblia que diz, 2 Coríntios 4:4, fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse mundo é o diabo, e tudo que tem no mundo é do diabo, diz a Bíblia. As pessoas não lêem a Bíblia. Quando vê falando, quando vê uma pregação dessa, se escandaliza. Está pedindo dinheiro para comprar cartola e Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é físico, não é o reino terreno, não é esta terra. A Bíblia fala no livro de Pedro que esses céus, que essa terra que agora existe, será consumido pelo fogo, não ficará nada. Mas uma nova Jerusalém celestial, ela vai ser descida do céu. Portanto que o Senhor Jesus disse: passarão céu e terra, mas a minha palavra ela não há de passar. Então, tudo que está no mundo aqui, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tudo que no mundo há, não provém de Deus. A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4:4, a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Você pode ler. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e parar de acreditar no diabo.
Passou, irmão. Jesus disse: o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. O perecer que a Bíblia diz é ir para o inferno. Porque querendo você ou não, a verdade é o que está escrito. A Bíblia fala em Hebreus 9:27 que os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Nós já partimos daqui salvos, também já partimos daqui condenados. Porque o que vai valer, gente, o que vale é a palavra. Jesus falou no João 8:51, aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte. E esta morte não é uma morte física, porque haja visto que todos nós morremos fisicamente, mas espiritualmente não vai ser todos. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vier, porque Jesus está voltando, a Bíblia fala que quando Ele vier, acontecerá o arrebatamento. Os que estiverem vivos no corpo físico, o corpo será transformado em corpo de glória e será levado até os céus. E a Bíblia diz que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna. E depois, por último, os que morreram sem Cristo para o desprezo e vergonha eterna. Isso é uma profecia do Antigo Testamento que diz: muitos que estão no pó da terra ressuscitarão, um para a vergonha e desprezo eterno, e outro para a vida eterna. Então o que diz a palavra do Senhor para o meu e teu coração nesta tarde é que nós temos como nos salvar. A Bíblia fala que a Bíblia nos mostra que a salvação é individual. Nós mesmos que vamos nos salvar. Alguns dizem é Deus que sabe se eu vou ser salvo ou não. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim tome a sua cruz e siga-me. Portanto, qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. A Bíblia fala que Jesus falou para Nicodemos, em João Evangelho capítulo 3, que ele tinha que nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas faltava para ele um novo nascimento, e não nascer mais da carne, como ele mesmo pensou que ia entrar na barriga da mãe. Mas Jesus disse: Nicodemo, te falta ainda nascer da água e do Espírito. E a Bíblia diz que aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. A Bíblia vai dizer que todo aquele que comete pecado é do diabo. Mas esse cometer de pecado significa que aqueles que vivem na prática do pecado, aquele que não abandona os seus pecados, é do diabo. A Bíblia vai dizendo em 1 João capítulo 3, versículo 10: nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e ama o seu irmão, não é de Deus. É tanto que a Bíblia fala sobre os justos e injustos. Os justos são aqueles que foram lavados, que foram remidos pelo sangue de Jesus. Os justos são aqueles que deu a sua vida, que se doou
de corpo, de alma e de espírito, a sã doutrina celestial que foi descida do céu, pregada pelo próprio Senhor da palavra. Então os justos, a Bíblia fala, outra vez falei a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. A Bíblia diz que nós temos que escolher de que lado nós vai ficar, de que lado a gente está. A Bíblia fala em Mateus 6, 24. A Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a mamão. O a Deus é o diabo. O diabo olhou para Jesus em Mateus capítulo 4. No final de Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. O diabo olha para Jesus, transporta Jesus até o globo da terra e apresentou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se tu prostrado me adorar. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele pela glória do mundo, pela riqueza desse mundo, porque é tudo do diabo. A Bíblia fala que foi entregue ao diabo. Mas Jesus expulsou ele. Jesus não trocou a glória dos céus pela glória da terra. O diabo sabia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Mas infelizmente tem pessoas que não querem crer em Jesus. Como diz as Escrituras, nós temos que entender uma coisa: que a Bíblia, o Evangelho, é poder de Deus. O Evangelho é palavra de vida eterna. O próprio Pedro que vocês idolatram, Pedro o pecador, disse para Jesus, em João 6,68, Pedro disse: para quem nós vai? Para quem nós iremos? Se só o Senhor, que é a palavra da vida eterna. Pedro disse para Jesus: não tem lugar para ir, não. Não tem outro lugar para ir. Não existe outro para nós seguir. Pedro está falando. Pedro disse: não tem como. Ninguém tem palavra de vida eterna, só o Senhor. Jesus disse às minhas ovelhas: elas ouvem a minha voz e ela me segue. Os bodes não vai seguir. Jesus disse: se vocês fossem minha ovelha, vocês viriam atrás de mim. João capítulo 10, versículo 28, 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então a vida é eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. No versículo 25, Jesus disse para os escribas e fariseus, respondendo Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Se alguém não crê em Jesus Cristo,
Se alguém não crê nele como único Senhor e Salvador e vida eterna, e passe todos por pecadores. A Bíblia diz que não é a ovelha de Jesus. As ovelhas dele ouve as suas palavras e vem atrás dele. Mas a Bíblia fala em Mateus 25, 33. Mateus 25, 33 está escrito que Jesus apartará um dos outros, como o pastor aparta do bom das ovelhas. A Bíblia fala no versículo 34 de Mateus 25, diz assim, que Jesus vai dizer das ovelhas que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino dos céus. Mateus 25, 41. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para os bodes que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demandos. Mateus 25, 41, você pode ler. Começa a ler a partir de Mateus 25, 33. Em Mateus 25, 33, diz a Bíblia que Jesus aparta um dos outros, coloca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. No 34, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, as ovelhas que estiverem à sua direita e os que estiverem à sua esquerda. No versículo 41, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma coisa é certa: você não pode crer em homem algum. Você não pode acreditar em doutrina de homem algum na terra. Você só deve olhar e acreditar e se doar de corpo, de alma e de espírito a doutrina que desceu do céu e foi pregada por Cristo Jesus. Amém. Aquele que segue doutrina de homens estão seguindo doutrina de demônios. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Se você for ler a Bíblia só fala de uma só doutrina. Gálatas capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo disse ainda que descesse o anjo do céu, vos anunciasse outro evangelho, além deste que vocês já receberam, sejam anátema, sejam maldição. Jesus disse: o que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho anunciado. O próprio Deus, no monte da transfiguração, mandou nós ouvir a Jesus. No monte da transfiguração estava Jesus, Moisés e Elias, juntamente com Pedro, com Tiago, com João. E a Bíblia fala que Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Enquanto Jesus falava, veio uma nuvem do céu, cobriu todos que estavam ali. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. O próprio Deus mandou nós ouvir a Jesus. O próprio Deus mandou nós estar ouvindo a Jesus, com nossos ouvidos estampados para ouvir essa doutrina. Mas a Bíblia fala que o diabo que os enganava
O diabo vive enganando as pessoas, impondo religiões, impondo doutrinas, vários ensinamentos que dizem que é de Deus. A Bíblia fala Que bom. que muitas pessoas, Esse pequenininho ali. muitos líderes religiosos, falsos profetas, Ele e o outro. Tem outro também. iriam se levantar sobre a terra Com esse também. com várias religiões, com várias doutrinas. Mas a Bíblia fala disso. Sabe por que o povo é enganado por Satanás? Porque não sabe, não querem ter conhecimento de Deus, não querem crescer na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento das Escrituras, porque ela é a vida eterna. Você pensa que a Bíblia não falava disto? Existem milhões ou milhares de doutrinas, de ensinamentos que não condiz com as Escrituras. Se o povo lesse a Bíblia diz em João 6, 28, está escrito que perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? João 6, 28, perguntaram a Jesus. Em João 6, 29, Jesus disse, a resposta de Jesus para ele foi esta. João 6, 29. A obra de Deus é esta: que creia naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus, em mais nada, em mais ninguém. Só existe um jeito, só existe uma maneira de nós sermos aprovados por Deus. Só existe um jeito. Pode ser, irmão. Só existe um jeito de nós estar salvos, garantidos salvos diante de Deus. A Bíblia vai dizer em 2 João capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz Tem pequenininho aí com esse que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Puxa no Google aí. 2 João capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que aquele que não persevera, aquele que não segue, que não obedece a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, não tem Deus. Falaram que todo mundo é de Deus, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, versículo 10, que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em 2 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem Deus. Quem não perseverar, não tem Deus. A religião diz que todo mundo é de Deus. Toda a religião diz, todo mundo é filho de Deus. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz
que nós só passa a ser filho de Deus quando nós recebemos a Jesus Cristo. Eu vou ler para você, João capítulo 1. João Evangelho capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus primeiramente. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Todo mundo é filho de Deus? Ou só quem aceita Jesus? O que a Bíblia diz? As pessoas vivem do engano. Porque uma coisa é certa. A Bíblia fala que não tem como servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou vai amar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Jesus disse: não pode servir a dois senhores. A Deus e a Mamon. Não tem como a pessoa servir a Deus e servir o diabo. Não tem como a pessoa ter o Espírito Santo de Deus e o Espírito do diabo. Pode dar risada, Satanás. A Bíblia diz que não tem como. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. Porque se alguém não estiver na verdade, certamente essa pessoa está na mentira. Jesus falou, João 14,6, eu sou a verdade. Em Mateus, em João capítulo 8, a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Vamos ler? Olha o que a Bíblia diz. Olha o seu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Em João 8:44. Vós tem por pai o diabo. Olha quem anda na mentira. Quem anda fora de Cristo da doutrina. Olha o que Jesus disse. João 8:44. Vós tem por pai o diabo. Aqui é Jesus falando. Disse Jesus: vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Quem anda na mentira, quem não segue a Jesus Cristo, é filho do diabo. Irá queimar no fogo do inferno junto com o pai deles. Existe dois termos, não tem outro. Como a Bíblia fala, em Mateus capítulo 7, versículo 13, que existe duas portas. A porta estreita, que conduz o homem à vida eterna, e a porta larga, espaçando o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E
aí. O meu neto ia aqui com 60 anos. Mas, irmão, completa aí, irmão. O que é que tu está tentando dizer com isso? Pastor, meu irmão. Eu quero dizer que quem não está em Cristo, como diz Romanos capítulo 8, já está condenado. Romanos capítulo 8 está escrito assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para quem segue a Jesus Cristo. Mas em Marcos 16:15 está escrito: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. É a Bíblia que diz. Para ser mais claro ainda, qualquer que estiver em qualquer doutrina, religião, ensinamentos que não está escrito neste livro, que vai contra o evangelho de Jesus, não é doutrina de Deus, e sim do diabo. Que todos precisam, carecem de se arrepender, de abandonar tudo, deixar tudo por amor do Senhor Jesus. Em troca, terá sua vida eterna. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Você tem que querer entrar no reino de Deus. Mas, irmão, como é que eu faço para eu entrar no reino de Deus? Primeiramente, aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Logo após, dobrar os teus joelhos e se arrepender de todos os teus pecados e abandonar todos eles. Como diz o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus, Ele é fiel para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Você vai conversando a vigário, pro padre. A Bíblia manda confessar diante do Senhor Jesus. Ele está vivo, assentado no trono de glória. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não é nenhum papa, não é nenhum padre. Esses demônios querem tomar o lugar de Jesus, mas cairá por terra. Como Jesus pisou na cabeça de Satanás uma vez, pisará 1 milhão de vezes. Querem ser mediador entre Deus e os homens. Para você não engano da religião. Não respeita nem quem é o Senhor. Querem ser um mediador entre Deus e os homens.
É tanto que eles têm prazer. Por isso que ele tem um crucifixo e um Jesus morto, semblante caído. Porque eles têm prazer na morte de Jesus. Eles têm prazer em ver um Jesus morto, porque eles querem reinar no lugar de Jesus. Você sabia que a cruz é maldição? Que Jesus se fez maldito por nós, morrendo de morte de cruz? Sabia? Você sabia que todos os padres, papas, eles trabalham para o diabo, levando milhares de pessoas para o inferno, fazendo acreditar nas suas idolatrias malditas? A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 4: não farás para ti mais esculturas. Leia, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma, de alguma coisa no céu, nem na terra, nem nas águas. O versículo 5 diz: não te curvarás a ela, nem a ela servirás. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer com a sombra do diabo. A Bíblia fala, a Bíblia nos manda nós reprovar a sombra das trevas. Tudo que é do diabo tem que ser exposto, para que os povos saibam que eles estão indo para o inferno. O Jesus do Evangelho. Porque a Bíblia fala que iam pregar vários tipos de Jesus na terra. É o Jesus da prosperidade, é o Jesus do Evangelho coach, é o Jesus do Evangelho motivacional, é o Jesus que aceita tudo, todo tipo de imundícia, e vai salvar a si mesmo. Mas o Jesus que eu prego, o das Escrituras, o ressurreto, a ressurreição e a vida, de João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu estou pregando, é o Jesus que ressuscitou Lázaro, com 4 dias de morto. Já estava, e está em decomposição. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele teve que levantar. Ele é o que levanta os mortos, cura os enfermos. Intercede, viu? Oi? Você intercede pela vida dele. Os anjos do Senhor estão ao redor do seu filho. É mentira Intercede pela vida dele, viu? que todos os caminhos levam o homem para Deus. Aí ele está coberto sobre Jesus. A Bíblia só fala sobre 2 caminhos, Viu? 2 portas: Viu? a porta do inferno e a porta da vida eterna. O caminho estreito, que é o próprio Senhor Jesus. Em João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar para mim, salvar-se-á. Ou você passa pela porta que é Cristo, ou você passa pela porta do inferno. Ou você se salva crendo no Senhor, ou você vai para o inferno acreditando em outros senhores e outras senhoras que a religião te ensinou. Porque o Evangelho só mostra um Senhor.
Eu tenho o maior prazer que qualquer um me dizer, me mostra aí que só existe o Senhor. A Bíblia fala que só existe um Senhor. Com o maior prazer, eu paro aqui e te mostro. Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. A Bíblia diz: não ereis, não sabeis que os justos não de herdar o reino dos céus. Aqui a gente vai pro espaço, né? Pode quebrar o vidro lá pra Olha o que a Bíblia diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você sabe o que é os idólatras? São as pessoas que têm os seus ídolos, as suas imagens, não entram no reino de Deus. Deuteronômio 27, 15 fala que maldito o homem que fizer uma imagem de escultura. Em Salmo 115, a Bíblia diz que a imagem tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apropam, nem som não sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles, todos que neles confiam. Os idólatras, os afeminados, os gays, as lésbicas, não entram no reino de Deus. Ao menos que se arrependa e abandone as suas práticas malditas. Não é liberto por aquele que liberta, o Senhor Jesus. Parece mandou. Então é necessário que você ouça a voz de Jesus. A Bíblia diz que os mortos, os que estiverem mortos, e ouvirem a voz do Filho do Homem, esses mortos viverão. Jesus ninguém pode passar por ele. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for por Cristo, se não for pela doutrina que ele ensinou.
É como que fosse uma prova. Uma prova inúmera. De muitos mandamentos a ser obedecidos. E que nós temos que estudar. Nós temos que examinar. Muito mais que isso, praticar elas. Se a gente for aprovado por Cristo, se nós for aprovado pela doutrina que Ele pegou, o Evangelho, nós passamos pela porta. Mas se a gente não passar pela doutrina, pelo Evangelho, se a gente não for aprovado por esse Evangelho, não tem como entrar no reino dos céus. Jesus disse: você não sabe que o reino de Deus, Jesus disse: vocês pensam que o reino de Deus vem com aparência exterior. Como dizem por aí que o reino de Deus é esta terra. Mas Jesus disse: não. O reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Eis que o reino de Deus já está diante de vocês. Jesus disse: eu sou o reino de Deus. Costela suína fatiada, 1 quilo, R$16,90. Feijão atacadão e multimercado. Quanto mais você compra, mais barato fica. Carne fresca a 100 1 quilo, R$20,90. Carne fresca de dentro, 1 quilo. Muitos esperam o reino de Deus. O reino físico. Não é esta terra, a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que nós não devemos habitar nas coisas que se veem, porque são temporais, pessoal, irmão, porque são temporãs, mas da que não se veem, porque são eternas. Jesus disse: o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Eis que o reino de Deus já está diante de vós. Eu sou o reino de Deus. Você está vendo tudo que hoje é físico, tudo que hoje é palpável, tudo que hoje você pisa, você toca. Você pensa que vai ser assim? Não existirá nada físico mais, nada terreno mais. Tudo vai ser espiritual, tudo vai ser celestial. O reino de Deus não é um reino físico, é um reino espiritual. Amém. Querem passar Jesus por mentiroso, mas não bora ver quem vai ser mentiroso. Não que a alma descolar no corpo, vamos ver. Como diz Romanos 1:25, como dá na verdade Deus e mentira. Estão dizendo que Jesus é mentiroso. Vamos ver. A prova de tudo é quando a alma descola do corpo. Você acha que Jesus ia descer do céu? Vai dizer para os homens: não, vocês, a casa de vocês vão ser aqui. Vocês vão morar nesta terra.
Jesus, ele disse, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo Pedro escreveu que esse céu e essa terra vai ser consumida pelo fogo, como aconteceu o dilúvio. O dilúvio foi em águas, mas agora não vai ser mais em águas. Está vindo arco, esse arco que muitos chamam de íris. Deus falou para Noé: faça um novo concerto com você, Noé. Não destruirei mais essa terra com água. Aí fez o arco da aliança, que Deus não vai destruir mais a terra com água. Mas o apóstolo Pedro escreveu que essa terra vai ser destruída com fogo. Esse céu e essa terra não existirá mais. Sabe para quê? Para dar lugar à nova Jerusalém celestial, que é descida do céu, no livro de Apocalipse. É necessário entender uma coisa. E esta palavra que eu estou pregando não é palavra de homem algum, não é doutrina de homem algum, e sim do próprio Senhor. O que mais me admira não é nada não, é que as pessoas preferem dar ouvido a homens, a pecadores miseráveis, mas não querem dar ouvido o que saiu da boca de Jesus, o que foi ministrado pelos apóstolos que andaram com Cristo. Preferem ouvir homens. E a Bíblia diz: ser depois todo homem mentiroso, e somente Deus verdadeiro. Se eu anuncio a Bíblia, eu estou falando a verdade. Mas se eu vim aqui falar o que eu acho, o que eu penso, certo ou errado, eu estarei falando mentiras. Mas se eu falo as mesmas palavras que Jesus e que os apóstolos que tiveram com Cristo pregaram, em mim está a verdade. Eu não peço que ninguém me siga, mas que siga o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não peço que ninguém ouça a voz de homem algum, e sim a voz da salvação. Ah, irmão, mas o meu líder falou isso, o meu líder falou aquilo outro. Pega as palavras dele que ele falou, vá para a Bíblia. Se estiver de acordo com as Escrituras, vocês tomem por verdade. Mas se não estiver de acordo com a Bíblia, despreze e repute como nada e doutrina de demônios.
Uma coisa é certa. O fim de todas as coisas se aproxima. O grande autor da vida eterna, ele resplandecerá nos céus com poder e grande glória e levará a sua igreja. A igreja de Jesus são aqueles que obedecem a Ele, porque a Bíblia fala que nós é para sermos templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que é para nós estar ligados à videira verdadeira, aonde Cristo é a cabeça da igreja. Nós temos que estar sobre Cristo, nós temos que estar em Cristo, para que nós sejamos a sua igreja. A igreja de Jesus não é homem nenhum que diz a qual é. É a Bíblia que fala quem são a igreja de Deus. Parceiro. Querem ditar, querem dizer às pessoas como pode se salvar, mas ninguém tem autoridade para dizer. Somente Jesus tem autoridade para falar que como se salvar. E Ele falou como nós devemos nos salvar. Ele nos ensinou através da Bíblia. O que vai é o que Jesus falou. Querem dizer como põe porventura, se alguém estipula um outro tipo de salvação que Jesus não anunciou, se alguém diz como se salvar e não é o que está escrito, porventura não está indo contra o próprio Senhor Jesus? Se Jesus diz, é assim, cala a boca, Satanás. Eu abençoado a você, rapaz. Se alguém diz, Jesus fala assim, e alguém fala contra o que Jesus falou, aí se cumpre a palavra que diz. Jesus disse, quem não é comigo, é contra mim. Quem não ajuda, espalha. O que tem de inimigo de Deus não é brincadeira. Romanos capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo disse que antes de ele aceitar a Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ele disse que antes ele era inimigo de Deus. Você sabia disso? Você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 10. Ele disse antes, nós éramos inimigo de Deus, mas agora alcançamos a reconciliação. Laura tá me ligando. E aí, se a reconciliação do homem com Deus é a fé em Jesus Cristo, porventura você não tem se feito inimigo de Deus? Como diz a palavra? Porventura você não tem se constituído inimigo de Deus? É a Bíblia que diz que aquele que não aceitou Jesus, que não aceitou a sua autoridade, que não aceitou o que Deus falou que ele é,
a Bíblia diz que essa pessoa continua sendo inimigo de Deus. É a palavra que diz, gente. A Bíblia diz: santifica na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu vou ir no banco, sair agora. Deus só veio para cumprir pelo aquilo que ele falou. A Bíblia fala que Deus falou para Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo? Jeremias disse: eu vejo uma falha de amendoeira. Senhor Deus disse o seguinte: bem, Jeremias, eu venho para cumprir com a minha palavra. Deus veio para cumprir com a palavra dele. Deus não vai garantir por palavra de ninguém, por coisas inventadas por ninguém. Deus só garante pelo que ele falou. Um exemplo: se eu falar alguma coisa para outra pessoa, e aquela pessoa falar para mim: tu falou isso, aquilo outro. Se eu falei mesmo, eu vou dizer: eu falei. Mas se eu não falei, eu vou dizer: eu não falei. Assim é Deus. Deus, ele só vai revelar pelo que saiu da boca dele, o que foi anunciado pelos profetas, pelo que foi anunciado pelo próprio Senhor, que esteve aqui na terra. Deus só vai garantir pelo que ele falou. Então, uma coisa eu digo a vocês: se convertam a Jesus de Nazaré. Aceite a sua doutrina, se converta. Abandone tudo. Lute e guerreie de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, para que você esteja garantido salvo diante de Deus. Lágrimas restaram da sua história, estendeu a sua mão, mas ninguém viu. Felicidade já perdeu a validade, escapou do fim. Pena que você não acredite que Jesus é o caminho, a solução. Não deixe que o mundo engane mais seu coração. Terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por se mandar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer.